Olá, pessoal, bem-vindos vocês de casa, do trabalho, do trânsito. Mais uma vez aqui no Pausa Saudável, vamos falar sobre saúde. Dessa vez, pertinho dos Dias dos Namorados, a gente trouxe um casal. Tananana. Eles já estiveram aqui, a Carol e o Guto, e vamos falar sobre saúde nos relacionamentos. Sejam bem-vindos. De nada, Fabíola. Prazer é nosso. Agora juntos, né? É. Antes foi separado. Agora Adorei o tamo juntos convite, aqui. obrigada. Eu acho que vai ser bem divertida essa nossa conversa. Bate-papo, é. E olha só, eu tenho uma admiração pelos dois, porque eu acho que eu conheço um pouquinho o início, mesmo que seja assim, um pouquinho de Instagram, e tananã, que a gente foi vendo ali, vocês viajando. Eu acompanho o trabalho da Carol há muito tempo, né? Ela sempre na área fitness, ela vai falar um pouquinho da história dela. Novamente, para você que não viu o primeiro, ela vai falar um pouquinho sobre ela. E aí eu me identifiquei porque vocês são aquele filme O Meu, Os Seus e os Nossos. Conhece? Sim. E eu tenho 2 filhos e o meu marido tem 2 filhas. Então, parece muito a história, sim. né? Que a gente veio de outros relacionamentos, então a gente tem uma visão diferente, né? Verdade. De casamento e do que a gente quer. E a gente se esforça diferente para dar certo, né? Então, é isso, gente. Semana do Dia dos Namorados. Eu acho que esse capítulo aqui vai falar um pouquinho sobre o que você vive em casa e o que a gente pode fazer para ter saúde, né? Num casal, num casamento, nos relacionamentos. Então, mais uma vez, Carol, se apresenta, depois o Guto, e aí a gente vai querer saber a história de vocês, claro, né? Tá bom. Então, meu nome é Caroline, né? Eu sou empresária, tenho 48 anos, tenho 2 filhos, casada pela 3ª vez, né? Pode-se dizer assim. Porque, para mim, casamento, fazendo um parênteses, né? É a gente dividir vida juntos. Não é casar no papel, né? Então, eu posso dizer que eu tô no 3º casamento, porque é a 3ª pessoa que eu divido vida juntos. Cada época da vida, né? E isso eu acho que agrega muito para o crescimento pessoal, né? E para, digamos, chegar num ponto de conseguir estabelecer o que é melhor para mim e para quem está comigo, né? Bom, enfim, então eu sou eu sou empresária do ramo do fitness desde 2008 e curto muito um lifestyle saudável, gosto muito desse meio do atleta, né, de pessoas que cuidam da saúde, de conhecer novas coisas que trazem um bem-estar e eu acho que foi uma das questões que me chamou a atenção no Guto quando eu conheci, né? Por ele ser atleta, na verdade, eu supus que ele também cuidava da saúde, ele começou a cuidar da saúde mais quando me conheceu, né? Isso ele pode garantir. Então, e aí começou a ser uma experiência bem bacana, porque ele tinha um lado, assim, mais da atividade física, mais da empolgação com a atividade física, e eu mais o lado da alimentação, né? Porque eu sou mais preguiçosa. Então, acabou completando, assim, né? Foi bem bacana. Mas eu também sempre fui muito entusiasta, né? De promover, né, a atividade física com a marca que eu trabalho, né, com os equipamentos de ginástica que eu vendo, né? Então eu posso dizer que eu vendo um pouco de saúde, né? Já tive uma academia também, enfim. E só para não me alongar muito sobre a minha pessoa, né? Mas nesse contexto geral de vida saudável, né? É trabalho, é casa, é relacionamento, é tudo. Tudo junto, né? Nós somos um ecossistema, né? Tem que ter saúde, eu acho que em todas as áreas. E aí a gente fala aqui justamente sobre isso, né? A física, você contou lá no outro capítulo, eu quero até deixar aqui na descrição para quem quiser assistir e saber mais só sobre a Carol. Mas quando a gente fala de saúde no relacionamento, você só pode ser bom para o outro se você estiver bem consigo mesma, né? Exatamente. Então isso aí faz muito sentido. E você, Guto? Quem é o Guto? Então, o Guto foi piloto enfim, da Latam durante 15 anos. Né? A Carol me conheceu piloto ainda. Ausente, né? Que eu sempre falo que o ser piloto às vezes é saudável para o relacionamento, porque tu tem que ter os momentos, né, longe do casal e sempre estar com saudade, né? Tem a volta, assim. Hoje eu já não acho a mesma coisa. Isso era uma teoria minha, mas não acho que seja uma teoria certeira, né? Conheci a Carol, eu já fui casado também anteriormente. Eu tive um primeiro casamento, onde eu tive meus 2 filhos, um casal. A Carol tem um casal de filhos do segundo casamento dela também. E conheci a Carol voando. Veio o Covid, né? Fui atleta a minha vida inteira também, né? Atleta de natação. A Carol falou que eu fui atleta, né? Fui casado com uma nutricionista anteriormente, mas não cuidava da minha alimentação. Parece que é aquela coisa
Santo de casa não faz milagre. Exatamente, é isso aí. Então, hoje com a Carol eu cuido muito mais da minha alimentação, enfim, a água alcalina, né, entrou na nossa vida por causa da Carol, né, da nossa vida e da família toda, eu digo da minha mãe também, né, da família Da irmã, inteira, da irmã, mãe, todo mundo. da vizinha. Então, hoje eu entro muito no embalo da Carol, assim, da alimentação saudável, claro que numa quantidade maior, né, porque eu continuo nadando e treinando, mas, enfim. Veio o Covid, convivemos juntos, né, o Guto era um cara que voava e estava bem ausente. Fomos para o litoral e convivemos juntos, nós e os 4 filhos, né? Bem complicado, eu acho que uma das melhores aprovações que nós tivemos, assim, foi uma fase bem difícil. Não por causa das crianças, acho que as crianças, graças a Deus, sempre se deram muito bem e se entenderam bem, né? Mas por causa o jeito de educar da Carol, o jeito de educar do Guto, e todos sabem que é muito complicado isso quando junta, né? Junta uma grande família, né? Um carro, a primeira coisa, é um carro 7 lugares, né? A gente precisa... Então... Lá em casa tem um carro. A gente passou eu acho que por provações bem bacanas, assim, eu acho que tivemos momentos difíceis, mas sempre tentando conciliar, né? Tentando ver uma forma que ficasse bom para todo mundo, né? Vira uma metamorfose, né? Vai se adaptando, né? Sem largar a tua pura essência, assim, mas vai te adaptando ao meio de uma forma que não, hoje eu posso dizer que não é tão dolorosa, assim, sabe? Foi uma coisa bem tranquila, assim. Acho que eu sempre fui um cara um pouco mais difícil que a Carol, assim, de lidar. Eu digo assim, eu e a Carol nos conhecemos, eu chamo ela de macho alfa, né? E eu sempre fui macho alfa do relacionamento também, quando me relacionei. E 2 macho alfa, sabe o que acontece, né? Os dois, um quer mandar mais que o outro, então... Mas a gente eu acho que tirou de letra, né? Essa fase toda, e hoje, graças a Deus, as coisas só melhoram. Nada piorou, assim. Isso é uma coisa da mulher empreendedora, né? A Sim. gente teve a Marília, falamos até dela antes de começar. Ela veio e falou sobre a energia feminina e a energia masculina aqui no programa. Eu me E lembro. eu me identifiquei porque eu também, por ser mãe solteira há muito tempo, até conhecer o Mauro, porque eu criava os meus filhos, eu não precisava de homem para colocar algo na parede usando a furadeira. E aí eu tinha que reprogramar minha cabeça para dizer, Mauro, coloca para mim, Sim. né? E eu acho que é um pouco isso, até a gente se adaptar e deixar o homem ser o homem da casa e a gente aceitar o papel, porque a mulher descansa no marido, né? Uhum. E a mulher empreendedora, ela não para, ela não consegue descansar, né? Não consegue fazer esse corte, ó. Agora eu sou esposa, agora eu posso ser a mulher e agora eu tenho que batalhar e ganhar o meu ganha-pão, né? Isso. Ir atrás do meu ganha-pão. Uhum. Continuando um pedacinho só, aí no Covid a TAM nos afastou da aviação, né? Teve um retorno, um chamado posterior. Eu convivendo esses 2 anos próximo das crianças e principalmente vendo que era gostoso tomar café da manhã, almoçar e jantar em casa, ter uma rotina, né? Resolvi não abdicar e não voltar. E pensei, o que eu vou fazer, né? E aí estou me formando agora mais um ano em Educação Física e estou trabalhando na área da Educação Física, né? Com natação. Uhum. Eu nadei 30 anos da minha vida. Aprendi muito, eu acho, na natação. A maior escola foi acho que a experiência, né, como nadador e com o meu técnico de natação, que é um professor incrível, assim. Então eu digo para ele assim, o diploma vai ser um detalhezinho, porque o que eu aprendi foi com ele, né? Então foi uma mudança muito radical, né? Mas vamos... Que também tem aqui uma entrevista com o Guto e ele fala do quanto ele foi campeão. Eu acho que vale a pena assistir os 2. Mas assim, você falou rapidamente como você conheceu ela, que foi na aviação. Mas como foi? Foi dentro de um voo? Não. Foi no aeroporto? Como é que vocês se conheceram? Foi no Instagram. Nós viemos até conversando, vindo para cá agora. Eu não lembro se ela me adicionou no Instagram ou eu. E quando eu olhei a primeira foto dela, me encantei com a beleza dela. Assim. E aí logo eu vi os filhos dela no juvenil fazendo patinação. E eu falei assim, pô, mas eu tenho 20 anos de juvenil e nunca vi a Caroline no juvenil, né? No meu clube, um clube de coração até hoje, assim, o Leopoldino Juvenil. E eu falei assim, como é que eu nunca vi a Carol lá, né? Claro, a Carol tinha, que nem ela falou, ela tinha uma rotina de acordar meio-dia, 11 horas, né? E trabalhava madrugada, trabalhando. Então o horário dela era completamente diferente do meu. Eu chegava às 7 horas no clube e 11 horas estava saindo do clube, né? E aí eu perguntei para ela assim, teus filhos fazem patinação no juvenil? Eu nunca te vi lá. E assim começou. A gente começou a conversar, combinou de sair e nos conhecemos. Né? Amor à primeira vista. Foi, Carol. Sim. Meu foi. Dela não sei. Posso contar? Pode. Claro, é a sua vez. Ele ri até hoje disso, né? Que quando eu olhei, assim... aquela história de Instagram, vai chegando aos pouquinhos, né? Comendo pelas beiradas, né? Aí ele puxou o assunto. Eu estava solteira na época, né? Aí eu olhei assim...
atleta, né? Legal, deve curtir a vida saudável. Tá, esse aí fechou. Mas assim, mas essa foto aqui, eu olhava, né? Porque a primeira impressão que a gente busca são nas fotos, né? Nos registros e tal. Aí tinha poucos vídeos, né? Ele nunca gostou muito de fazer vídeo. Porque no vídeo tu vê a entonação da voz, Sim. o jeito de falar, o jeito... E aí eu olhei assim, não dá. Muito feinho. Eu digo, não dá. Aí deixei. Aí passou um tempo, ele veio de novo. Eu assim, quer saber? Vamos ver o que dá, né? Aí aceitei um convite para almoçar no clube. Eu disse, tu não quer? Eu tô aqui. Eu vou passar 1 ou 2 dias em Porto Alegre. Tu não quer almoçar comigo no clube? Eu disse, por que não? Vamos lá, né? E aí, quando eu ouvi pessoalmente e o jeito dele, daí a coisa mudou, né? Aí, até hoje ele diz, tu me acha feio? Eu disse, não, hoje tu é lindo pra mim. Assim, quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Então, hoje eu digo... Mas ele zoa comigo, né? Até hoje que Esse eu dia do acho juvenil, né? Eu tava treinando, eu sempre fui muito focado durante o treino, né? Quando ela chegou, subiu aquela escada, parou tudo, não consegui mais nem nadar direito. Tão linda que ela chegou. Ai, subindo, exagero. Mas é muito bonita, Carol. O vestido que ela chegou, eu falei, parou. Olhei pro Marcelão, meu técnico, falou, encerrou, vou almoçar. Então, o início foi assim, né? Meio despretensioso, assim. E aí, é o que eu sempre digo, né? Eu nunca fui de programar muito o futuro. Eu acho que a gente vai vivendo e vai vivendo de forma leve, vai deixando as coisas acontecerem e quando é para acontecer, acontece. Isso mesmo. Né? E a gente não pode também, digamos, atuar numa situação de relacionamentos, né? Claro que no primeiro momento tu vai ali tateando, né? Sem se mostrar por completo, eu acho que isso é muito natural, mas tu não pode também perder a tua identidade por querer conquistar alguém. Eu acho que tu tem que ser genuíno, né? E o fato de tu ser tu mesmo e mostrando para o outro é que eu acho que tem uma grande chance de dar o match, né? Porque se num primeiro momento tu fica ali atuando demais, quando chega a convivência, o dia a dia e a intimidade, aí dá problema. Então, acho assim, o grande problema de casais que não dão certo é justamente quando um tenta ser quem não é. Né? Eu acho que tu se mostrar no primeiro momento quem tu é de forma verdadeira, isso ajuda muito ao longo, né, do relacionamento e, enfim, um relacionamento mais duradouro, né? E vocês são parecidos ou vocês são diferentes? Porque há quem diga que os opostos se atraem ou não, né? Divide opiniões isso. Como é que vocês enxergam? Eu acho, Caroline, o desenho do capricorniano. Assim, algumas diferenças a gente tem, né? Quanto a ambições, eu acho, trabalho, essas coisas, mas na hora de... É o que eu digo assim, eu e a Carol temos uma comunicação muito fácil, né? No olhar, assim, quando a gente está do mesmo lado. Quando a gente está com opiniões diferentes, olha, é difícil, porque o capricorniano, ele sustenta o que ele acha, o que ele... E se ele achar que é um pouquinho pejorativo, ou tu colocou aquela opinião porque o teu é pior, aí sim, aí vira uma competição, né? Mas quanto tempo vocês estão juntos? Há quantos? Vai fazer 5 anos. 5 anos, 5 anos já dá para ter certeza, algumas certezas, né? E esses altos e baixos no início são naturais. E quando você falou que teve alguns momentos em que vocês se desentenderam, era assim... Envolvia os filhos, envolvia a personalidade, envolvia o trabalho. Como é que foi mais ou menos? Nunca, né? Nunca. As nossas rotinas. Eu acho, os filhos eram envolvidos, eu acho, com a rotina, que a Carol era acostumada com a rotina em casa e eu acho que era um pouco mais, não rígido com as crianças, mas com limpeza, com louça, e aquela coisa. Eu queria impor as minhas regras, a dela, né? Então, eu acho... E isso que eu digo, a Carol falou, é legal tu mostrar como tu é, não mudar a tua personalidade, a tua essência, né? Mas eu acho já que um relacionamento é um pouquinho... cada um cede um pouquinho, muda algumas coisinhas, né? Eu acho que eu falo pra Carol, eu mudei muito pra melhor com a Carol. Por que eu mudei? Eu tinha um estímulo, né? É como natação pra mim. O estímulo é a competição, né? O resultado final. E a minha maior motivação para mudar e me tornar um Guto melhor foi a Caroline. Eu queria ficar muito com ela, né? E eu sofria muito quando a Carol vazava, assim, que eu digo assim, ela se irritava, eu pegava as coisas dela e vazava. E me deixava com meus filhos na praia lá, eu ficava bem o primeiro dia brabo, o segundo dia brabo, depois eu quase morria, né? Então,
Esse é o Guto, muito mais sentimental do que a Carol, tá? Tem um lado sentimental. Talvez assim, seu ascendente seja câncer. Já fez algum mapa? Não, ascendente escorpião igual o meu. Mas alguma mas coisa porque tu errada. é Minha mãe forte. mentiu a hora que eu nasci. E ele não estava acostumado, né? Então Saiu a Carol da zona muito de decidida. conforto. A Carol muito decidida. E na minha cabeça, a cabeça do Guto, o jeito que eu sinto as coisas, eu pensava assim, não gosta de mim, né, pra estar fazendo isso, né? Mas é que a gente ia repetindo, né? Eu ia repetindo às vezes erros. Os padrões, e aí a né? Carol falava assim, eu não acredito que vai mudar mais, né? E eu assim, vai mudar. Vai mudar. A gente tá... Daí eu falava assim, a gente está numa vida atípica, Covid, a gente está enfurnado no lugar junto, a gente simplesmente reuniu tudo e é difícil para qualquer pessoa, né? Fazer uma mudança tão grande dessas. E eu saindo da TAM com a cabeça pensando assim, o que eu vou fazer agora, né? E muitas dúvidas, muitas coisas, assim. Então, é o que eu digo, a gente foi se adaptando. Aquela fase foi uma fase muito boa, muito intensa e muito complicada também, eu acho, na praia, né? Mas a gente foi levando, veio para Porto Alegre. É o que eu digo, desde que eu conheci a Carol, assim, a ideia da Carol é não morar junto. E a minha ideia sempre foi morar junto, sabe? Eu Imagina gosto. a dificuldade então, muito de difícil conciliar. isso, né? Para mim. Então, eu tinha meu apartamento, mas não queria ficar no meu apartamento, eu queria ficar com a Carol, né? Então, isso também foi uma coisa que a gente foi adaptando. É o que eu digo, assim, eu falo para Carol, pô, não dá para tu fazer isso mais do que eu cedi, né? Que hoje a gente mora junto, tudo, então... Mas a gente foi acertando. Mas lá na essas praia, coisas. vocês estavam todos na mesma casa? Sim, um tempo. A gente então, pegou momento um de mês. paixão e já ali na convivência, né? Um mês a gente... Porque como era para ficar em casa, né? Em Porto Alegre, onde eu morava tinha poucos recursos, assim, do condomínio, né? Sim. E eu pensei, se eu ficar dentro de casa, eu vou pirar. Né? Então, na época do Covid, as pessoas me chamavam até de louca. Eu pegava o meu filho, que gostava de pedalar na orla, e a gente ia, era só nós pedalando na orla, né? E aí eu cheguei para o Guto e disse, olha só, consegui um condomínio que tem piscina térmica com raia para nadar, tem stand-up, bike, à beira da praia para a gente caminhar. Quem sabe a gente, já que tu não tá voando, porque naquela época o Guto estava de licença, não existia mais voos, estava voando né? pouco, muito pouco, 2 vezes Não, por mês. eles já tinham assim encostado todos os pilotos porque não tinha mais, não se não vendia tinha, mais passagem aérea, sim. entendeu? Então eles não tinham demitido, mas mantinham os pilotos em stand-by, assim. Então, assim, vamos para lá, vamos curtir o litoral, né? E lá no litoral as pessoas estavam mais tranquilas também. Então a gente saía e vida normal. Né? Só que a questão é que a gente foi todo mundo junto, né? Eu lembrei do detalhe também, a Caroline... Então a gente tinha que se organizar de uma forma que todo mundo ficasse bem, que fosse bom para todo mundo e ao mesmo tempo se conhecendo, né? Sim. Porque isso deu uns 6 meses que a gente tinha se conhecido. E foi maravilhoso, a liberdade das crianças foi muito todas. bom. Mas a Carol, quando sugeriu, eu fui um cara sempre muito negativo, sabe? Eu falava assim, não, esse condomínio não, porque não sei o que, né? Lembra que eu relutei? E foi maravilhoso, foi muito bom, sabe? A ideia dela, enfim, a escolha dela foi muito boa para as crianças, para todo mundo. Mas isso é uma coisa que eu mudei muito também, que eu sempre batia de frente. Não, eu sempre era negativo com as coisas, assim, não vai dar certo, esse condomínio é ruim, assim. Não sou mais. Segue sendo pessimista, negativo. Hã? Não. Mas, todo casal tem uma pessoa que olha mais com a razão e o outro mais com a emoção. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? É legal, E vocês falarem agora da pandemia, né? E aí tá vindo assim na minha cabeça. Eu me mudei de Natal para Porto Alegre em 2020. E foi nossa sorte, porque lá em Natal eu morava no 21º andar de um apartamento e o elevador não podia usar, a piscina não podia usar, nada podia usar. Em vários lugares. E aí aqui a gente morou numa casa, chegou para morar numa casa. Então tinha um jardim, aí podia caminhar na rua, tem umas praças aqui, então... É aquela coisa assim, acho que a pandemia, quem teve que separar, separou, e quem teve que ficar, ficou para sempre, foi né? Porque foi uma aprovação, assim, para os casamentos no geral, né? E para os pilares para um relacionamento saudável, como é que vocês enxergam isso, assim? O que é mais importante para manter uma relação harmoniosa, né? Sem ninguém jogar os pratos na parede, né? Eu acho assim, primeiro, tu tem que saber, de forma individual, o que tu quer, né? Os teus valores, o que tu não abre mão e até onde tu pode chegar abrindo mão, né? E daí partir. O que a pessoa tem para, no caso, te oferecer, né? Dentro desses valores, ela
ela cumpre com os mesmos valores que tu? Sim. Então, transparência, respeito, né? Mas, por exemplo, por que o Guto disse que eu fugi, né? Porque ele começou a agir de uma forma que eu disse, olha só, se for assim, eu não quero. Porque eu posso até gostar, mas se aquilo não está me fazendo bem, não existe amor que segure. Então, eu tinha muito certo isso na minha cabeça. Até por ter passado por outros 2 relacionamentos, né? E ter tomado a decisão da separação, que eu vi que, no fim, a gente sobrevive, a gente muda a vida segue, as coisas acontecem e vem novas oportunidades. Então, para mim, hoje, largar um relacionamento, né, que não esteja legal, parece uma coisa fria, mas para mim é qualidade de vida. Sim. Né? Porque para tu estar com uma pessoa, aquilo tem que somar. Né? Não pode ser nada ruim, tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa divertida. Né? E relacionamentos devem ser assim. Hoje a gente vê pessoas se submetendo a situações por outros motivos, e motivos muito pessoais, né? Muitas amigas eu vejo que se submetem porque não querem perder um padrão de vida, por exemplo, né? E se submete às vontades do marido e tal. Eu particularmente, para mim, não serve, né? Eu acho que a independência do casal, né, em suas vidas, em todos os sentidos, é fundamental para construir um relacionamento leve, tranquilo, em que a única coisa que seja mais importante seja o sentimento para manter eles juntos, não qualquer outro motivo, né? Então, e naquela época que o Guto era mais intransigente, né? E, enfim, eu disse, não, para mim não serve, não quero, estou indo embora. O Guto corredraça. Muito. Mas vamos ter Porque que a Carol atrás. aprende com essas coisas, viu? A Carol falou uma coisa que é interessante. O primeiro casamento foi assim, a vida que segue, foi tudo bem, né? O segundo, tudo bem. Agora é uma coisa muito... que eu falo pra ela assim, muito calculista. A mais B, C, ela já sabe, entendeu? Pro Guto é sempre a mesma coisa, parece que começou do zero, sabe? Sofro igual, acho que sempre vai dar certo e sempre sonho com uma coisa diferente, assim. Eu falei, é diferente, não vai ser igual ao outro relacionamento. Você é um homem romântico, Guto. Mais ou menos isso. Deve ser isso. Mas eu compreendo a Carol e compreendo você também, porque eu sou um pouquinho, assim, digamos, muito apaixonada, né? Eu gosto de estar com o meu marido, eu gosto de estar me sentindo bem perto dele. No dia que eu não estou bem, eu começo a dizer, será que vale a pena? Eu me questiono muito, sabe? Justo. Isso não é tão bom. Mas, em contrapartida, eu compreendo ela, porque eu também já passei por outros casamentos e a gente sobrevive mesmo. A gente acha que não, né? E eu não tenho problema nenhum de começar do zero. Se tiver que perder isso aqui e voltar para cá, tá tudo certo. A gente recomeça. Porque a gente acredita muito na gente. Isso faz diferença. Talvez você esteja resolvida, curada. Não é que o A mais B, entende? Na vida é que ela profissional tá eu consigo tranquila, enxergar dessa forma. entendeu? Vida profissional, vida esportiva, vida... Eu sou muito, assim, acho que resiliente, né? Isso. De trocar e acreditar, não tem como dar certo. Não dá certo, né? Vai dar certo. Agora, na parte sentimental, é uma bagunça. Eu sou uma bagunça. E sabe, né, Fabíola, eu acho que tu entende bem a questão. Quando a gente é mãe, tem filhos pequenos que moram com a gente, que são dependentes e que tu precisa cuidar, eles vêm em primeiro lugar. Eu concordo. Depois a tua vida, né? Claro que se tu consegue conciliar tudo isso, ótimo. Então, eu sempre disse pro Guto, para mim, eu quero um ambiente sadio para os meus filhos, eu quero um ambiente harmonioso, eu quero um ambiente leve, né, divertido, porque é isso que eu quero passar para eles. Se é para ter alguém dentro de casa que não proporcione isso, para quê? Para quê? Né? Eu me questiono para quê. Então, assim, ou é uma coisa bacana para todo mundo, ou então não tem porquê. E isso que eu dizia sempre para o Guto, eu quero que seja leve. A gente não tem motivo para não ser leve. Né? Então, aí vem aquela questão, até onde tu consegue abrir mão de certas coisas, né? Vamos tentar... Eu não quero casar, não quero casar no sentido de morar junto, Sim. né? Não quero. Tá, mas por que não tentar? Vamos tentar. Deu certo? Ótimo. Não deu certo? Vamos tentar de outra maneira. Então, eu acredito que para o relacionamento dar certo, não existe certo ou errado, não existe, tem que morar junto, tem que fazer tudo junto, tem que viajar junto, tem que praticar o hobby junto, não. Se aquilo for bom para os dois, ótimo. Se não for, o outro tem que respeitar.
né? Então, o respeito é um dos pilares que tu estava falando de um relacionamento saudável, né? Tu respeitar a vida do outro, tu respeitar o que o outro gosta de fazer contigo ou sentigo, né? Se os dois gostam de fazer juntos, ótimo. E eu acho que aí vem uma parte muito bacana entre nós, que, de um lado, o Guto me incentiva, por exemplo, a praticar atividade física na mesma intensidade que ele. Claro que eu não vou, né? Mas eu tento. Mas isso, para mim, é muito bom, né? E, por outro lado, eu incentivo ele numa alimentação assim, mais controlada, né? Que nem a questão da água, né? Quando eu apareci com o filtro da Aqualive e dizendo, não, deixa eu pegar minha água antes de eu sair, porque eu tenho que botar na minha bolsa, porque eu vou, onde eu for, eu tenho que levar minha água. E aí ele assim, para com essa besteira, água é água. Eu disse, negativo, água não é água. Não, a água tem que ser. Depois, na praia, quando ela ia embora, ela levava o filtro junto, né? Aí ele ficava desolado quando eu levava o filtro, assim, tu pode ir, mas deixa o filtro aqui comigo. Vou levar a bola do campinho. Então, assim, e aí ele foi comprando ideia também. E isso é muito legal, assim, entre nós, né? Porque eu chegava assim, olha, eu li sobre tal coisa, pesquisei, eu acho que isso aqui vai fazer bem a gente tomar. Aí ele começa, né? A parte negativa do Google. Ah, isso aí é uma besteira, uma porcaria. Quando vê, na outra semana, tu não vai tomar, né? Sabe? Tipo, me controlando assim, ué, mas não era tu que não acreditava, né? Então, isso aí é muito interessante, assim, a gente se completa nesse sentido, né? Ele me puxando para uma rotina, assim, de mais atividade física e eu puxando ele para uma alimentação, uma hidratação, assim, mais adequada. E a né? gente embarca bem um do outro, assim, né? Sim. E agora, o que eu mais valorizo na Carol é que eu digo assim, eu sou um palhaço, né? Eu sou um palhaço, eu sou, acho que, um pouco espirituoso, estou sempre fazendo coisa engraçada. E a gente tem uma comunicação muito fácil, eu, Carol. Quando a gente quer falar alguma coisa, não precisa nem falar, sabe? Se a gente está no lugar e quer comentar alguma coisa, se olha, já começa a rir, sabe? É fácil mesmo. Essa comunicação fácil com a Carol, para mim, é uma coisa que vale muito, sabe? Essa intimidade, assim, de realmente poder falar as coisas, embora às vezes a gente tenha divergências, né? Que são um pouco mais difíceis daí quando a gente discute isso, porque ninguém quer dar o braço a torcer, né? Mas eu acho que essa comunicação, essa química que a gente tem é muito gostosa, sabe? É muito, muito tranquila, né? Muito prazerosa para mim, eu acho. Assim, uma coisa um relacionamento maduro, né? Que hoje se fala muito sobre relacionamento tóxico. Até queria que vocês comentassem sobre isso, né? Que é o controle excessivo, que é não deixar o outro ser livre para ser quem ele é de verdade. Quando você diz que é brincalhão e a Carol ri da sua piada, ela mostra pra você, né, pelo sorriso, que você pode ser quem você quiser ser, entendeu? E que não vai ter uma crítica, não vai ter um julgamento. Eu acho que hoje o problema dos relacionamentos é que o outro quer a sua maneira as coisas, né? E tanto mulher quanto homem faz isso, Sim. né? No início do nosso relacionamento, eu era muito assim, eu acho. Não chegava a ser mais controladora. Eu saí de um relacionamento onde eu era muito assim, eu ficava muito longe, então eu gostava de controlar as coisas, as despesas da casa, era tudo assim comigo, né? E eu acho que com a Carol pegou um pouco isso de mim, e ela deixou bem claro, ou tu muda, né? Ou assim não quero. Mas tu é assim ciumento, não dá, Guto? né? Eu sou ciumento. Não, ele ficou pensando Sentindo assim. Alguns, eu acho que eu sempre fui ciumento, e alguns traumas de vida que ficaram, assim, que tem que ser tratados, né? Enfim, tanto eu e a Carol, eu nunca tive problema A gente Dor, traz uma cimento. história quanto conosco, a procurar né? psicóloga ou psiquiatra, alguma coisa assim, né? Para tentar melhorar. Nunca fui contra isso, né? Sempre achei uma coisa maravilhosa e boa. Mas mudei bastante. Bastante. Porque senão não ia se criar, né? E eu não sou nada ciumenta, né? Eu deixo a pessoa bem livre. E eu acho que é isso que acaba trazendo ele para perto, sabe? É bem engraçado. Agora, nesses dias que eu estava fora, que eu viajei só com meus filhos, né? Ele assim, vai ter um aniversário de uma amiga minha, ela convidou para ir lá. Eu disse, amor, que legal, boa festa. Eu disse, tu não vai dizer que tu não quer que eu vá? Eu disse, eu não. Gosto dessa liberdade. Eu gosto. Aí ele assim, eu queria muito que tu dissesse que não quer que eu vá. Porque assim, Fabíola, assim? hoje com a vida que eu tenho, eu me acho muito... Eu tenho liberdade. Pra que eu quero a liberdade? Eu acho que uma coisa muito boa minha e da Carol, a gente não é do social, assim, sabe? A gente não é da reúna, A gente se for uma coisa muito legal... top. E a gente vai e é muito legal, uma festa onde a gente come. Mas assim, é sempre
pra tá bom, basta eu e a Carol, sabe? A viagem, a gente pensou assim, vamos viajar com uma turma. Não, vamos nós dois, né? Porque outra coisa que eu acho maravilhoso na Carol é assim, nós fizemos 2 viagens pela Argentina e eu digo assim que parece uma loucurinha da Carol, assim, sabe? Porque eu sou muito, né, o piloto aqui, né? Eu tracei a rota de ida, a rota de volta, sabia o combustível, onde é que era, onde é que abastecia, o preço que ia sair, tudo, eu sabia tudo. E aí nós estávamos indo e na voltar para o mesmo lugar que a gente já conhece, os mesmos hotéis, já tinha reservado tudo. E a Carol assim, quem sabe a gente conhece uma coisa diferente, né? A gente vai voltar pela mesma, vai viajar quase 2.000 quilômetros pela mesma rota, né? E eu assim, pode ser. E daí ela pegou... A gente tava de carro, né? Nós estávamos dentro do carro, ela pegou o Google Maps, assim, começou, né, a reduzir. Olha só, Córdoba. É aqui, sei que Córdoba era 600 quilômetros para a esquerda. Aí ficou ansioso, né, Guto? Não, daí eu falei assim, Carol, Córdoba é quase no Alasca, né? Ai, que exagero! Não, claro que eu tô exagerando para ficar engraçado, mas fomos a Córdoba e foi maravilhoso. E eu gosto dessa coisa sem destino da Carol, sem programação, assim, sabe? Então eu que sempre fui um cara, né, a escala de voo, tudo assim. Muito by the book. Isso me completou muito, assim, essa coisa assim. Ela assim, qual o problema? Nós vamos chegar 2 dias depois e os filhos têm com quem ficar. Assim, é mesmo. E foi maravilhoso, sabe? Não causou conflito nenhum, mas é engraçado isso daí. Daí eu falava assim, tá, mas eu tenho que cancelar o hotel, né? E ela assim, e aí? Cancela o hotel, né? Cancela. Aí cancelava o hotel, tudo mudava. Mas foi as experiências de viagens que eu tenho com a Carol, muito boas, assim, maravilhosas por causa disso. Eu acho essa coisa assim dela muito desprendida, assim, muito... sei lá, dona de leve, si, né? acho, Como leve, ela colocou aqui Sim, várias muito, vezes a palavra eu leve, porque você tem essa necessidade das coisas deixarem fluir como tem que acontecer, sem muita programação. Claro, não na loucura, Sim. mas... vamos fazer algo diferente, né? Isso é legal eu acho demais. que as coisas... É o que eu sempre digo. Tu tem um desejo, né? Para aquele desejo se concretizar, tu tem que trabalhar para isso. Mas se tu trabalhar e não fluir... abandona, porque não é para ser, pelo Sim. menos naquele momento, né? Então, porque eu acho que a expectativa é a que mais gera frustrações, né? Então, tu tem que pensar na possibilidade daquele teu sonho de realizar ou qualquer coisa que seja, tu vai trabalhar para aquilo acontecer, mas caso não aconteça, tu não tem que se frustrar, tem que pensar, não era a hora. Então, vamos para o plano B. E tu não ficar assim, triste por isso, não ficar deprimido, ou achar que tu não é capaz de fazer, de executar. Não, é bem isso. Então, eu levo a vida assim, um dia após o outro. Claro, com objetivos mais concretos, mas não um traçado engessado. Assim, olha, se for aqui, ok. Se daqui a pouco tiver que mudar, ok também. E vamos levando. Então, assim, é o meu estilo de ser. E o Guto é aquela parte, assim, mais que saiu de um ponto, saiu de A, tem que chegar a B naquele jeito, muito, né? By the book que eu digo. E para sair daquilo é um pouco difícil, sabe? Mas foi uma coisa que eu vivi e achei muito prazeroso, divertido, né? Nós saímos para Gramado. Vamos dormir um dia em Gramado? Vamos dormir um dia em Gramado. Né? A gente subia para a serra. A gente não tá perto de Nova Petrópolis. Ela, tá, tem uma pousadinha aqui, eu achei em Nova Petrópolis. Vamos. A gente parava na Serra de Santa Catarina, Urubici, 4 dias fora, sabe? Então, claro, graças a... E isso é uma coisa muito bacana, que tanto eu quanto a Carol temos flexibilidade, né? O trabalho dela é muito em casa, assim. Eu também faço as coisas, eu consigo remarcar, Então, e isso eu achava divertidíssimo isso. Por quê? Porque eu não vivi isso nunca, né? Eu era muito assim... E eu fui casado, a minha ex-mulher era muito assim, filha de militar, sabe? Ela era muito tudo by the book, assim. Então, as coisas funcionavam dessa forma. Então, eu acho que eu me soltei com a Carol, esse lado assim, um pouco mais improvisado, um pouco mais... E é gostoso demais, né? É uma surpresa. É todo dia uma surpresa, porque a Carol... olha só, eu achei um hotelzinho perto. E aí eu brinco com ela. Às vezes a gente tem que ir e voltar numa data, né? E eu, assim, tu não achou nada interessante aqui por perto, né? Uns 1.000 quilômetros perto aqui pra gente ir, né? Mas é interessante isso. Existem bacana. 2 tipos de pessoas que enxergam os problemas na vida, né? Algumas vivem aquilo e tiram as grandes lições. E aí, acho que aprende a lidar com o sofrimento, eu acho. E tem aquelas que meio que se desesperam. Não estou dizendo que é o caso de nenhum de vocês, mas vamos dar o exemplo da enchente agora, né, que teve aqui em Porto Alegre. Teve uma população que arregaçou as mangas, foi lá e fez. Uhum. E teve outra que realmente começou a ter problemas psicológicos, achando que coisas... Medo, né? Medo e tudo. E essa forma de a gente enxergar a vida determina se a gente vai ter doença ou vai ter saúde. É verdade. Porque a saúde mental faz parte dessa saúde global que a gente precisa ter. Então, a Carol, pelo depoimento que vocês estão contando, né? Ela te ajuda a ter essa saúde mental
para levar a vida de forma mais leve. E aí tu tá, de certa forma, despertando coisas em você, Guto, que talvez até você não conhecesse que tinha ou que era, né? Porque essa forma meio militar, eu sei o que é, porque o meu pai também era da aviação, né? Então, lá em casa eram 2 meninas e minha mãe e o meu pai, né? Então, todo mundo tinha que obedecer. Sim. Então, quando eu fui para a vida, eu não sabia relaxar, né? E engraçado, né? As pessoas vão passando por nosso caminho e aí você encontra uma pessoa assim que te ensina aquilo outro. Eu sou totalmente diferente da adolescência. Amém, completamente diferente. Amém. E isso é legal, porque talvez tudo acontece na hora que tem que acontecer, né? Você falou de 3 casamentos para estar com o Guto agora, enfim. É agora que você tinha que conhecer o Guto. Exato, né? eu acredito muito nisso. Não era antes. Antes não ia né? dar certo. Com certeza. E isso é amadurecimento. A partir do momento que você consegue aprender aliás, consegue declarar que a Carol te ensina e que te faz uma pessoa melhor, que te leva para cima, nossa, só tem a ser um casamento para a vida toda, eu entendeu? acho também, Fabíola, assim, claro, eu Pro eterno, muito para melhor com a Carol, eu não tenho a mínima dúvida disso, né? Eu busquei ajuda para me tornar uma pessoa melhor por causa da Carol também, motivado pela Carol. Mas eu acho que aquela coisa assim, a rotina, o militarismo também tem uma parte boa. E eu acredito que a Carol também absorveu um pouco disso, né? Porque sempre foi... Sem dúvida. O que acontece? Quando tu tem a rotina e é da forma que eu sempre fui, o esporte me deu muito isso, eu acho, né? Que o lado militar que veio de mim não é da minha educação dos pais, assim. Claro que o pai tem que estender toalha, tem que estender cama, todas aquelas coisas em casa normais, assim, né? Que eu acho normais hoje também. Mas o esporte me deu... Eu perguntava para mim, o que eu quero? Eu quero ser o melhor. O que eu preciso para ser o melhor? Eu preciso estar às 5h30 da manhã no sábado lá. Mas e a sexta, a cerveja com os amigos? Não dá para ter as duas coisas. Então vamos ter uma só. E eu era muito CDF com isso, assim, sabe? Buscava. Então acho que muitas vezes o militar... E isso me ensinou a enfrentar muitas coisas, sabe? Eu tive uma série de passagens da minha vida onde me ensinou a bater de frente e enfrentar. E eu acho que ajuda esse meio militar. Não, vai ser. Que é o que a Carol sente muito no relacionamento, eu acho, sabe? Não, assim eu não quero. Interessa o que ela está sentindo, sabe? Pode gostar, claro que ela gosta. Ela fala, tu acha que eu não gosto de ti? Claro que eu gosto, mas assim, assim eu não quero. E vai. E eu acho que em outros relacionamentos, antes do meu casamento, ficava numa lenga-lenga, assim, será que? Né? Será que não pode melhorar? Será que? Claro que não podia mais, não tinha mais saída, sabe? Só que eu fico tentando. Aí tu pensa em filhos, pensa em toda uma coisa que tem em volta disso, né? Então eu acho isso. A Carol é dura com relacionamentos, né? E eu sou duro, acho que nas coisas da vida, assim. Se me chamam para entrar lá, só não me falaram que nos resgates que ia ter tiro lá, mas sabe? Eu sabia que ia ter cachorro que podia me morder, leptospirose e tudo, e eu estava preparado para guerra. Isso. Uhum. E eu dou sangue. Só que foi uma coisa inesperada, né? Aí chega na favela, lá na vila, e começam a dar tiro no nosso barco. Então é uma coisa muito... me assustou muito, né? Mas sou um cara determinado. Eu vou. Não tem ruim comigo, sabe? Assim foi o Salva-Vidas, o curso Salva-Vidas, que eu também comentei com o time que eu fiz. Então, sempre muito determinado e não tem ruim com o Guto. O Guto se joga e vai. Se precisar fazer, vai. Dependendo da dor que é, né? Isso às vezes eu levo para meus filhos muito, eu acho também. Vai comer isso. Come, tem que comer, sabe? E eu falo sempre para os filhos da Carol também assim, cai o avião na selva, vocês vão comer o quê? Besouro, tem que comer. Não vai comer língua agora, não vai comer essas coisas, sabe? Então, eu brinco muito, isso vem muito do meu jeito de... Que eu acho que o ser humano tem que experimentar tudo. Né? Não precisa gostar, mas tem que experimentar tudo. E tem um caminho do meio, né? Não precisa ser os polos, claro, nem né, radical demais, nem leve demais. Eu acho que a gente tá falando aqui de relacionamento equilibrado, né? Então, vocês é a prova... Foi construído por mim de pela Carol, que cada um com seu jeito, né? Um cede aqui, outro lá, um impõe aqui, outro lá. As crianças estão indo para o caminho certo, né? Eu acho que isso é uma família. E cada um tem um papel, né? Eu acho, voltando àquela questão de mãe que cuida dos filhos 100% do tempo, que é o meu caso, né? Uma das questões que eu me importava muito é, digamos, estar com alguém que fosse um bom exemplo para os meus filhos, né? Uhum. Então, e que fosse parecido comigo, com aquilo que eu acredito, né? Então, apesar do Guto implicar bastante com eles, brincar demais, mas eu acho que isso é bom, né? Porque é uma outra visão, né? E tu deve também passar por isso, né? Com a convivência com um marido que não é pai dos filhos, sim, né? Uhum. E porque às vezes
te dá um toque, assim, mais racional, né? Porque mãe, sendo pai, envolve muito sentimento, né? E às vezes a gente precisa uma chacoalhada, escuta. Tu não acha que ou tá de mais ou tá de menos, né? Porque às vezes também a gente exagera no zelo e exagera na displicência, né? Mas com meus filhos, o Guto costuma dizer que eu não tenho disciplina. Eu acho que não é que eu não tenho disciplina, eu sou mais flexível nas coisas, né? Então, quando tem que ter disciplina, eu tenho. Quando eu acho que não precisa tanto, eu sou mais flexível. Agora, o Guto, quando bota uma coisa na cabeça, ele tem que agir daquela forma, porque é só aquela forma que existe, né? Então, essa diferença entre nós, eu acho que a gente conseguiu chegar no meio termo, né? Me ajudou muito também com os meus filhos, né? A ser um pouco mais flexível, né? Às vezes a Carol terminava o final de semana, meus filhos iam para casa da mãe e a Carol falava assim, mas quem sabe tu... Sabe, eles estão contigo tão pouco, né? Eles ficam menos contigo com a tua ex-mulher, então, quem sabe, flexibiliza um pouco quando eles estão aqui. E fui. Eu acho que flexibilizando um pouco, queria os filhos perfeitos, né? Isso eu ia perguntar a vocês. Os pais deles, eles participam da formação ou vocês criam as crianças? Os meus, não. O Você pai mora cria. longe e eles ficam todo o tempo comigo. E então é comigo e acaba sendo do meu jeito. Eu entendo você. E a responsabilidade é duplicada, é um pai, né? Não é só mãe, é pai. Tu tem que ser disciplinada e tem que ser mãe, aí é meio confuso, né? E aí quando entra um homem na nossa vida, aí se eles até são mais duros com os nossos filhos, a gente meio que não gosta muito no início, né? Aí depois para assim, não, mas é bom um papel masculino aqui. Algumas coisas que eu e a Carol conversamos sobre as crianças, eu digo assim, qual é o jeito mais fácil? Será que a Carol, sem o pai no dia a dia, assim, ou eu que divido com a mãe, com a minha mulher, né? Eu acho que algumas coisas são muito mais fáceis para a Carol, porque é a regra dela. É sempre, começa a mesma coisa. E eu tenho algumas divergências, né, com a minha ex-mulher. Nada muito grande, assim, mas eu acho que ela mima muito também, e eu não sou de mimar tanto. Aí chegam comigo, eles querem aquele jeito. Por quê? Porque existe o mais fácil e o mais difícil. Né? Então, isso é uma coisa que eu converso muito com a Carol, às vezes, sobre... Mas as tudo regras, tem desafio, eu acho. Regras, né? As duas uma situações. Diferença entre mimar e ser servil dos filhos. Sim. Né? A gente não tem que ser servil dos filhos. Né? A gente pode mimar, sim, mas nunca ser servil. E dependendo de como tu foi criado, tu acha que ser servil é estar amando. Muito pelo contrário, né? Amor é cuidado, né? É cuidado e ensinamento, né? Tipo, olha só, eu te amo, eu gosto de ti, mas eu não vou fazer as coisas por ti porque tu é capaz de fazer sozinho, né? Então, eu fui sempre muito assim. Até pela escola que eu escolhi para eles serem independentes, eu prezo muito pela independência, porque eu fui criada de forma independente. Minha mãe sempre disse assim, ó, se tu quer impor as tuas vontades para o mundo, seja independente em todos os sentidos. Sim. E eu levei aquilo como... Ao pé da letra, né? Ao pé da letra, uma lição. Então, a independência pessoal, eu acho que também é muito saudável para um relacionamento. Quando tu se relaciona com uma pessoa que é independente e tu sendo independente, eu acho que a chance de dar certo é muito maior, né? Porque tu vai estar junto pelo sentimento, puro e simples, né? Não por qualquer outro motivo de dependência emocional, financeira, às vezes até física, né? Sim. Tem pessoas que têm dependência física, claro, é mais raro. Então, a questão do relacionamento, a independência com uma interdependência, né? Porque aquela independência, aquela dependência de opção, não de necessidade. Isso é legal, né? Tipo, eu gosto de estar com o Guto, agora falando das coisas mais práticas, sem ser emotivas e sentimentos, né? O que ele me ajuda no dia a dia? É mais fácil minha vida do lado dele? Ele faz coisas que eu não gosto de fazer, que é papel de homem. É machismo? Não é machismo. A mulher serve para uma coisa, o homem serve para outra. E isso é legal, né? Mas quando eu falo assim, eu faço isso, eu pago. Tem quem faça. É só pagar. quando não é pra elogiar, tu sabe que mas é engraçado, né? Mas é isso aí, é uma troca. Embora tem muitas coisas que eu saio fazer, mas eu não quero fazer. E aí, se tem o Guto lá, você apoia ele pra fazer e ele faz. E ele gosta. E tu entende? E é uma troca, né? Sim.
E uma questão de um relacionamento também saudável, eu acredito que quando as pessoas botam na cabeça que cada um tem que abrir o coração para dar aquilo que tem para dar, que sem cobrança, olha, eu posso até esse ponto, é o que eu tenho para dar. E olha a pessoa da mesma forma, sem botar no preto no branco, sem cobrança, né? E se botar no lugar da pessoa, aquela pessoa tem capacidade de me dar mais do que isso? O que ele dá é suficiente? Eu acho que essa reflexão é importante. E não achar que a pessoa não está dando porque não quer ou porque não gosta, ou seja, ter uma visão mais romântica, assim. Isso. E aquilo acaba te convencendo que não, a pessoa é o suficiente para ti, né? Então, é isso que eu digo. Tu entrar num relacionamento já exigindo coisas, já querendo que o relacionamento seja daquela forma, é um tiro no pé. Tóxico, né? Nós estávamos falando um A pouquinho. gente ia falar sobre relação tóxica. É um tiro no pé. Então, eu vejo muito dessa forma. A independência de cada um dá aquilo que tem e pode naquele momento, porque o mundo dá voltas, né? Às vezes, uma parte do casal está bem, daqui a pouco a outra que está bem, e essa que passou por um período, né, melhor, teve algum problema, e casal é isso, é se ajudar de forma mútua, é apoiar, né? Enfim. E como manter a chama da paixão, assim? Porque as crianças ali no convívio acaba parecendo muito mais família, né? O tempo, do que no casal, né? Tempo junto sem as crianças. E aí, vocês conseguem fazer isso? Sim. Como é que é? Sim, a gente sai, eu e a Carol. A gente sai pra balada. Sai essas viagens que você para ser um dia, fica 4 dias. Mas eu acho que eu e a Carol temos o nosso momento assim, bem claro. E isso é muito importante. Né? Isso a gente vive muito com os relacionamentos passados. A gente vê como a gente erra muitas vezes, né? Vivendo só para os filhos, pensando assim, mas como? Se sentindo culpado muitas vezes. Né? Eu tinha 30 dias de férias. Mas 20 dias tem que ser com as crianças passeando. Tem que ser... Não tem que ser. Não é uma regra. E muitas vezes a gente faz coisa na nossa cabeça que não é realidade. Eles não sentem dessa forma. Às vezes 5 dias de muita qualidade com eles vale muito mais do que o que basta. Mais, né? Uhum. Então é isso. Acho que isso é incrível assim, em mim e na Carol. Eu acho que o sorriso fácil dela é uma coisa também que mantém muito, sabe? Quando eu falo, é um prazer que eu tenho assim de falar palhaçada assim, e ver ela sorrindo e gargalhando assim tão grande. Eu falo para ela assim, nossa, quando tu ri assim, chega a me dar uma coisa por dentro, assim, sabe? Mas é muita palhaçada. É tão gostoso. Essa é a questão aqui. Ele tá inibido, né? Porque os preparativos para vir para cá, ele assim, tu te prepara e começar. Porque eu vou falar isso, aquilo. Olha que a gente se divertiu, né? As nossas conversas, às vezes, né? Às vezes o Pedro, o filho dela, vem e fala uma coisa que a gente brinca muito, assim, ela já me olha, assim, fica esperando na minha... Eu viro assim, ela já começa a rir, porque já sabe o que eu tô pensando, né? Eu já sei que tá pensando e o que ele gostaria de falar, né? Muito fácil, uma parceria muito grande, eu acho, minha e da Carol. Carol tem ido nadar comigo. É muito bacana, isso tá muito leve, assim, sabe? Nós gostamos hoje, né? Falando em manter, né, o relacionamento, eu acho assim, o tempo do casal, independente de ter filho em comum, de ter filhos naquele momento, ou de não ter filhos também, ela tem que existir de uma forma mais programada, porque se tu deixar no dia a dia, tu acaba esquecendo, aquela pessoa está sempre do teu lado, tu sabe que está ali, é a zona de conforto, então assim, não é nem a questão dos filhos, existir filhos ou não. Às vezes um casal que não tem filhos acaba também esquecendo do romantismo, daquela coisa, vamos fazer um jantar para nós, né? Não precisa sair para jantar, faz um jantar, uma comida especial, senta os dois como se estivesse num lugar diferente, sai para viajar, né? Ou fica no quarto só os dois vendo um filme, comendo besteira, né? Então, assim, tempos juntos que é um dedicado para o outro, sem ninguém interferir. Né? A gente tem 2 festas no ano que a gente vai sempre, né, Guto? Que são 2 festas. Abre a festa e fecha a festa. Fecha a festa. Já tem uma turma fiel, assim, que é os mesmos que sempre abrem
e fecham conosco. Vai todo mundo embora, o outro já foi embora. E aí a gente fica debochando de quem vai embora. Como assim tu vai embora cedo, né? A gente vai embora sempre 4 da manhã. A gente fecha o clube. Fecha, então a gente vai os dois, e a gente sabe que lá a gente vai encontrar muita gente conhecida, mas é os dois dançando até o final da festa. E são 2 datas no ano, que é a festa do clube, né? Que tem de abertura e fechamento da agenda social. Então, é um momento que a gente se permite ser um pouco mais inconsequente também. Sim. Sabe? Juntos, viver uma coisa, lembrar. Eu acho que épocas de adolescência, de festa, de balada, né? Claro, de forma mais responsável agora, né? Mas se permitir também curtir uma coisa diferente, assim. Então, eu acho que essas práticas, né? Uma viagem, uma festa, como é que se diz? Um prato de tábuas de frios, assim, com vinho... no inverno, só para nós dois, uma coisa bem decorada, bem, sabe? Uma coisa que tu vê que está fazendo especial para aquele momento, se dedicando para aquele momento. Eu acho que isso é importante. E eu vejo os casais esquecerem muito disso. Principalmente quando tem filhos em comum. Né? Porque quando tem filho de outros casamentos, que não é daquele casal, um casal acaba puxando o outro, olha só, vamos ficar um pouquinho comigo agora. Tipo, esquece um pouco teus filhos e vem aqui ficar comigo, é mais fácil. Mas quando é o casal que tem filhos em comum, os dois querem dar atenção e prioridade para os filhos, o que é um erro, né? Mas eu sempre tive isso. Eu viajava com meu ex-marido sem filho. Tinha gente que achava um absurdo. Eu disse, não, até certa idade, até 6 anos, eu não levava eles para viajar. Porque era o momento do casal. Né? Então, essa prática eu acho que é importante, sim. Carol falou em tábua de frios agora e veio um gancho muito bom. Assim, logo que eu conheci ela, que eu estava voando ainda, eu acho, na época, ela me convidou, vamos fazer um piquenique. E eu pensei assim, piquenique? Não sei, eu até já tinha feito piquenique, mas um piquenique em Paris, uma coisa assim nos meus voos, né? O pessoal ia fazer piquenique. Não, vamos fazer um piquenique em Gramado. E eu falei, ela é bonita, né? Eu gosto dela. Vamos lá, vamos fazer um piquenique em Gramado. Mas já achando meio estranho. Eu acho que fazia uns 2 meses que a gente estava juntos. Ela comprou um monte de coisa, compramos um vinho bom, tudo, não sei o quê, e fomos pro Lago Negro, em Gramado. Né? E eu pensei assim, poxa... Que é uma delícia, né, gente? É, claro que é uma delícia, mas fazer um piquenique... Quantas pessoas tu vai ver, Fabiola, fazendo um piquenique no Lago Negro? Eu pensei assim... Tem muitas. Eu disse pra ele, tem muita gente que senta lá. Então, o Guto tinha uma relutância com algumas coisas, assim, que eu falei assim, como assim um piquenique? As pessoas vão ficar passando no parque, assim, nos vendo fazendo piquenique no chão, ali, sabe? Vergonha. Uma vergonha também, uma coisa que na minha cabeça não passava, né? E eu fui, cara, foi um momento assim. Eu vim assim apaixonado pela Caroline de Gramado. Eu falei assim, não pode ser que uma coisa tão pequena. Acho que foi estratégico. Uma coisa tão pequena, tão básica, tão fácil de fazer. E aquela história que a gente fala assim, independente se a gente está em Paris, está em Milão, se a gente está em Viamão aqui, vai ser tão bom quanto, sabe? Nas pousadinhas que a gente vai, explorou a Serra de Santa Catarina, quando eu não estava dando para viajar para fora, também eu lembro. Então, qualquer coisa básica pode ser maravilhosa. E eu aprendi com a Carol isso também muito. Assim, foi uma experiência incrível, foi muito legal. A gente comendo, alimentando os patinhos, tudo, como se o mundo não existisse, sabe? Aquela turistada em volta lá, assim. Abrimos e fechamos o parque, né? Também, lembra? Caiu a noite, nevoeiro no Lago Negro e nós lá ainda. Bebendo. Era inverno ou era verão? Era meia estação, acho. Mas foi uma experiência muito bacana, muito legal. Não, aquilo foi em tipo fevereiro, assim. Foi em fevereiro. Então tava ótimo. Tava, muito agradável. Assim. Foi em fevereiro, sim. Fazia pouco que a gente estava juntos, assim. E eu digo, vamos para Gramado, assim, vou te levar num lugar diferente. Então, e os filhos sentiram ciúmes um do outro, assim? A sua filha, por exemplo, e o seu menino, né? Geralmente tem isso, né? Obviamente não precisa ser comum a vocês, mas chegou de alguma filha... A Bibiana, ela demonstra hoje, eu acho que um pouquinho de ciúmes, assim. Eu vejo que ela fica muito diferente. A Carol foi viajar, agora eu fiquei muito com ela, né? Nosso apartamento lá e... Nossa, pra ela ter o pai dela só pra ela é uma coisa incrível, assim, sabe? Ela fica... Acho que pra todo filho, né? Mas, em contrapartida, a Bibiana sempre teve uma afinidade muito grande com a Caroline, muito grande. A Bibiana vai na cama da Carol, deita do lado dela, elas fazem compras na Shein juntas, ela gosta do lifestyle, ela admira muito a Carol, sabe? Como a tia Carol é bonita. Como a tia Carol, ela falou semana passada assim, nossa, a tia Carol pega umas roupas tão diferentes que vai ficar feio um monte de gente, ela fica bem, sabe? Então, ela tem uma admiração, muito legal pela Carol. E eu acho que elas têm um relacionamento muito bom, assim. O Bento é menino, assim, não. Então ele vai, ele não se liga muito nisso, assim, sabe? Mas a Bibi, ela gosta, acho que se ela tá comigo e com a Carol, ótimo.
Tá? Se eu escanteio ela para ficar com a Carol, em algum momento, assim, ela fica meio desconfortável, assim, pode se emburrar um pouquinho, assim. Mas mais hoje do que antes. Eu acho que antigamente era bem parceirona da Carol. Quantos anos ela tem agora? Assim. A Bibi tá com 11 anos. É uma fase mas complexa. Mas também não é nada que... Sim, não. Não, eu acho isso até saudável. É normal, sim. Eu acho saudável vivenciar, porque a vida lá fora é assim. Tu não vai ter as pessoas só pra ti. Só pra você. Não vai. Tu vai ter que aprender a dividir a atenção das pessoas. E é isso que eu sempre falo pro Guto. O querer fazer o que os filhos querem em todo momento é errado. Eles têm que vivenciar as coisas diferentes. E eles têm que entender que os pais também têm vontades, né? Eu me lembro quando eu estava estudando muito para ser mãe, né? Porque... todo mundo diz, filho não vem com manual, não vem com manual. Mas tem muito livro que mostra mais ou menos como tu agia. Eu lia muito, eu gostava, me interessava pelo assunto, né? E uma coisa que eu li, assim, pai e mãe não são recreacionistas. Eles não têm que brincar com o filho se não tem vontade. Tu fazer uma coisa para o teu filho que não tem vontade é até pior porque a criança sente, né? Então, eu acho que é justamente assim, filho, eu fiquei contigo até este momento, fiz o que tu queria, agora é o meu momento. Agora a mãe vai viajar, a mãe vai passear, a mãe vai sair para jantar. E assim, eu sempre levei. Eu tenho a minha vida e tenho a minha vida com os meus filhos, né? Isso, para mim, sempre foi muito claro. E isso eu acho que é saudável tanto para as crianças quanto para o relacionamento quando não é o pai dos filhos, né? Ou a mãe, enfim, dos mesmos filhos, né? Então, eu acho que a parte da educação, quando tu tem digamos, uma terceira pessoa junto, é até bom, é até saudável, né? A realidade é essa, porque vai no ambiente de trabalho, né? Vai se dar bem com um colega, não vai se dar bem com o outro. Daí, não, o outro que eu não me dou bem, eu quero que seja demitido. Não, vai ter que conviver, Sim. vai ter que engolir, né? Então, essa questão eu acho que também é uma parte muito bacana. A minha filha teve muitos ciúmes da Bibiana comigo, né? Da filha do Guto comigo, porque era caçulinha, porque era pequenininha, porque precisava de mais atenção. Quando a gente se conheceu, ela tinha 6 anos de idade. E era engraçado né? que a Duda, ela não tinha essa proximidade com a Carol, assim, né? Ela é diferente da Bibi, né? Ela é mais, assim, acho que independente. Tu vê que a Duda sempre foi muito independente com as coisas dela. E a Bibi é muito emotiva, assim, ela vai, ela quer junto, ela quer saber, quer comprar junto. Então a Duda teve ciúmes de uma coisa que ela nem compartilhava com a Carol, mas eu via, eu falava pra Carol, eu via, Carol, ela é uma coisa que ela tem vontade e não consegue ser daquela forma, mas tu vendo, né, a afinidade, imagina, da minha filha com a Carol, com certeza incomodava um pouquinho, mas ela não sabia, acho que nem o caminho, né, para chegar. Ela nem entendia, incomodava ela. Então é engraçado que ela se revoltou contra a Bibi e não contra o Guto, sabe? Aí eu assim, a Bibiana, né, me irrita. Eu assim, e aí a gente foi mais além, né? Sim. Então, no fim, a gente descobriu que a questão era a minha atenção para a Bibiana e que ela estava compartilhando, no caso, né? Mas se eu estava sem ninguém, ela não usava a minha atenção. Veja bem, né? Então, era uma coisa que nem ela se entendia. E ali ela já tinha 12 anos, né? A idade que a Bibi tem hoje. Então, tá mocinha, então, agora, 18? Agora vai 15, fazer 16. 16. Ela estava entre 11 e 12 ali, agora ela vai fazer 16. Ai, mas passa muito rápido o tempo. Muito, demais. A Duda nunca foi, assim, sedenta de ter atenção, né? Ela sempre foi bem... Duda, vamos, um programa, né? Vamos tu e Pedro comprar um presente das mães no mercado lá, no bazar, numa loja, Vamos, acho que ela quer isso, uma air fryer, ou não sei o que era. Vamos. E ela vai, mas ela não tá indo, assim, eu quero ir. O Pedro vai, o Pedro dela é mais a minha Bibiana, assim, eu acho ele sentimental, queridão, vamos lá escolher, o que tu acha, qual que ela vai gostar. A Duda vai lá e pegou o mostruário, sabe? Abraçou no mostruário, botou no carrinho, ela queria já resolver ir pra casa, sabe? E eu falei assim, e o Pedro começava a rir, porque ela saiu com aquele negócio da mostruário e esticou o fio, né? Porque é preso. Né? Eu falei, não, Duda, tem que pegar a caixa aqui embaixo, né? Mas ela queria já liquidar, já queria ir pra casa, fazer as coisas dela, né? É muito engraçado. Eu acho que o ciúmes acaba sendo dos pais. Entre os nossos 4, a Bibi e a Duda, por causa desses ciúmes, que a Duda não entendia direito. Que era mais da Duda do que dos... a Bibi queria se aproximar da Duda. A Bibi até hoje, assim, como a Duda tá bonita agora, né? Se legal essa roupa. Ela quer. Mas a Duda não dá muito espaço, assim, pra ela, porque ficou... É disso, são ciúmes que ela não conseguia entender. Não sabe, eles são muito novos pra entender, né? Mas agora o Pedro sempre foi
Se a Duda não estava junto, principalmente, ou se estava engraçado quando estava o Pedro e a Bibiana, minha menor, como eles se davam bem, interagiam e brincavam. Entre eles, assim. acho Quando que o Bento estava tranquilo. junto, virava Aham, um probleminha. Mas, É um ambiente com tudo que é tipo de personalidade e situações, e informações tu vai ter diferentes. que aprender a lidar. Isso. As E- personalidades que são diferentes de você, o jeito. O né? Pedro da Carol tem uma coisa assim, eu acho ele muito querido, ele é muito sensível, ele é uma pessoa, uma criança amorosa, mas ele não fala as coisas quando estão incomodando ele, né? E eu lembro, a maior frustração foi assim, a Carol, ele não fala. Eu falei assim, vai falar assim. Eu sentei na cama dele assim, Pedro, o que é? Nada. E eu me sinto frustrado com isso. Quando a pessoa não fala, porque tu quer... Eu queria criar, claro, um vínculo com o Pedro, de repente comigo ele fala, né? Que fala nada, não fala nada. Ele chora, ele fica brabo com alguma coisa, mas ele não externa, ele não vai pra fora de jeito nenhum. É. Mas ele tá com quantos anos agora, o teu filho? Ele vai fazer 12. Sim. Não, isso vai mudar. Vai mudar, que mudam Mentira, eles. Desculpa, Não. que 12. Ele vai fazer 15. 15 anos. 12 Sim. é a Bibiana que vai fazer. Tudo pré-adolescente já, adolescentes, então a mil agora. É. É outra Não, fase agora eu difícil sou Uber que de vem. filho, né? Porque mãe me leva pra tal canto, mãe me Sim. leva pra tal canto. Ah, Mãe eu me tô- busca 2 da manhã. Não, eu tô dormindo. Ah, eu não tenho esse problema, porque lá em casa o motorista é o Guto, né? Eu assim, amor, tá, eu vou. Aquele Colégio, 6 da negocinho que manhã tu não sou quer eu, fazer. Mas é muito legal, gente. Eu acho maravilhosa essa história de vocês. Muito. Bom, a gente está caminhando para o final. Acho que nós respondemos todas as perguntas que eu tinha idealizado. Vocês têm alguma história, assim, de ficção mesmo, um cinema, um livro? Talvez você falou agora de livros para filhos. Chegou a ler algum livro sobre relacionamento para a gente Li. poder indicar pro pessoal, né? Li porque no meu casamento com o pai dos meus filhos, é uma coisa que eu sempre digo, né? Relacionamento, quando é com o pai dos filhos, a gente se empenha um pouco mais para manter. Em prol da família, porque aquilo é saudável, enfim. Então, a gente tenta todas as alternativas, né? Por isso que eu acho que eu me tornei um pouco assim mais relax com os outros relacionamentos. Se der, deu. Se não der, não deu. E, tipo assim, a separação não é tão marcante do que quando tem criança, Sim. né? Então, naquela época, eu fiz a Como se terapia o pior de já casal. passou, né? É, mais ou menos isso. Então, eu fiz uma terapia de casal na época, né? Para conseguir manter o casamento. E o primeiro livro que a psiquiatra indicou foi Porque os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor. Divertidíssimo. É, bem não tem nada a engraçado. ver com sexo, com nada, né? O título do livro eu acho que espanta mais do que o conteúdo em si. E mostra exatamente como é o pensamento do homem e por quê, né? Lá dos ancestrais, e o pensamento da mulher. Isso. E eu achei aquilo fantástico até para a gente conseguir entender a cabeça masculina, né? Nós como mulheres. E eu sempre indico assim, ó, já leu esse livro? É muito bacana, né? E os autores têm vários livros nesse mesmo sentido. O outro é A Mulher é de Vênus, Homens São de Marte, que até depois culminou com um filme. E um filme, eu acho que uma série também, Os Homens São de Marte, é para lá que eu vou, que é divertidíssimo com a Mônica Martelli, né? Que retrata muito a realidade dos relacionamentos, né? Então, é uma leitura leve, uma leitura gostosa, divertida, porque tu te vê ali e tu vê a atitude dos homens ali, Sim, né? É uhum. muito, muito interessante. Então, assim, se fosse para falar algum livro, eu diria que esse vale bem a pena. Assim. Nesse livro aí que você falou, que eu li, tem uma cena que eu dei risada demais. Que o homem e a mulher estavam na cama deitados, olhando para cima. Em silêncio. E aí a mulher ele tá pensando na outra, ele quer me deixar, e 1000 pensamentos, né? E tudo ruim. E aí ele escreve no livro assim, o que o homem estava pensando. Como é que as moscas ficam de cabeça para baixo no teto? Tipo assim, né? O cara não estava pensando em nada, ele estava Nada. só ali e a Sim, mulher já viajando. viajando, né? Mas é um livro bem legal. E você, Guto? Eu lembrei agora de um filme que nós vimos 2 dias atrás, chamado Evidências do Amor. Uma comédia bem boba, com o Fábio Porchat. Mas é aquela comédia boba que, dependendo do espírito que tu tá vendo no filme, tu enxerga algumas coisas muito bacanas. Que é mais ou menos assim a história que ocorre um feitiço que quando eles escutam a música Evidências, né?
ele é transportado, simplesmente ele apaga, assim, ele é transportado para algum momento com ela, que é a Sandy, né, que faz a contracena com ele. Ele é transportado para um momento ruim, onde ele não foi um cara legal com ela. E ele começa a ver isso, e isso começa a acontecer quando? Quando rompe, né? Ele queria casar com ela e para ele estava tudo maravilhoso, e ela já vinha sofrendo com algum problema na relação, e ela simplesmente não tem nem coragem de falar pessoalmente que não queria casar com ele. Ela só mandou uma mensagem dizendo, não, eu não tenho como, eu acho que eu vou me sacrificar se eu for casar contigo agora. E ele traumatizou com isso. Então ele ia para os momentos ruins e ele começou a ver ele mesmo, de fora, como ele era chato, como ele incomodava, como ele... E tentou, o filme inteiro ele tentando voltar atrás. Então eu acho muito bacana essa reflexão, né? Ele se enxerga e vê os pontos negativos, procura ela já está casando, ela está casada, inclusive, já. E eles ficam juntos no final, mas é bem interessante ver desse ponto assim, da autorreflexão, né? Ele vendo como realmente ele era um cara que... chato, sempre reclamando das coisas, sabe? Me identifiquei um pouco com ele no início do nosso relacionamento. Mas é muito bacana, uma comédia leve, assim, boa, gostosa de ver, assim, bem divertida. Evidências do amor. Evidências do amor. E Dia dos Namorados, gente? Vocês vão fazer o quê? Já sabem? Tem Fabiola, surpresa. Eu bato de frente contra as coisas comerciais. Ai, pois sempre. eu ia falar a mesma coisa, gente. Mas vocês vão viajar, não? Para um lugar desconhecido? Depois, outro, mas na outra semana, sabe? Fugir de fila. Então, no Dia dos Namorados, é quebrar o paradigma. Não sei, não tem nada planejado, né? Nada, Na verdade, a gente tá planejando a Serra, até uma viagem pra Serra com alguns contatos que eu tô fazendo pra gente conhecer umas pousadas novas, assim. Mas não necessariamente na Semana dos Namorados. Sim, Dia dos Namorados, na próxima. A minha filha faz aniversário no dia 11, né? Dia 12, Dia dos Namorados. Então, eu e o Guto, a gente não é muito apegado a datas, assim, sabe? Eu acho que eu tive o meu pai enchendo tanto meu saco para dar parabéns para as pessoas que hoje eu não ligo para ninguém, não dou parabéns para ninguém. Se eu vejo nas redes sociais, eu dou parabéns, mas eu não, sabe? Mal sei o meu, que eu digo, né? Então, essa questão de data, enfim, a gente não se apega muito. Né? É uma forma muito bacana de ver, Eu acho que... a questão do presente, claro que é bom ganhar presente e tu dar presente é melhor ainda, mas demonstra um carinho quando tu tá lá no shopping, olha uma coisa fora assim, de hora. Eu acho que isso aqui o Guto vai gostar, e leva, faz uma surpresa. Então eu sou mais dessa opinião do que aquele presente esperado, é meu aniversário, o fulano vai me dar. Não, e a morte pra mim, assim, amor, vai lá no shopping escolher o teu presente. Pelo amor de Deus. Não. Guto, não faz, tá? Não faço. Não, eu tô dizendo, né? Isso pra assim, mim é a morte, porque parece que tá cumprindo uma obrigação. Não, o relacionamento tem que ser surpresa, entendeu? Aí, tem que... Daí é que tu vê se a pessoa te percebe, né? Se ela acerta no presente, ou pelo menos chega perto, né? do presente, é sinal que ela se dedicou, né? E isso para mim é muito mais importante do que o tamanho do presente, do que o valor do presente, do que o dia do presente. Tu entende? Verdade. Então, eu, como aviador, eu aplicava muito isso, porque eu tava muitas datas de aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, eu não estava em casa, eu estava voando, né? Então, todo voo que eu fazia para algum lugar, se eu visse alguma coisa que era a cara da minha mãe, comprava, me levava, trazia dos Estados Unidos, trazia da Europa, alguma louça, algum vaso, eu sempre estava trazendo alguma coisinha. E eu falava muito para ela assim, mãe, não tem Dia das Mães para mim. O Guto é assim com a mãe até hoje. Lembrou, comprou, entendeu? Então, assim, com as crianças também, sempre eu trazia alguma coisinha, não necessariamente tem que ser no Dia das Crianças, porque eu tenho eu falo pra Carol, assim, que a gente se completa muito, assim, eu não gosto de fila, eu não gosto de shopping, eu não gosto de aperto, eu não gosto... E aí eu vejo as pessoas assim, meu Deus, eu não comprei ainda, véspera de Natal, o presente pro fulaninho que vai estar lá na festa. Eu acho absurdo isso. Eu acho que as pessoas são reféns de uma coisa que é desnecessária. E o pior de tudo é quando a outra parte fica sentida, quando tem pessoas que ficam, né, chateadas, que não lembrou, que não comprou, que não, mas... Enfim, as pessoas que convivem comigo me conhecem bem já. Sabe o quanto eu gosto delas e não é pelo presente, não é pelo... Não, e tudo que a gente já viveu, né? Vocês falaram da pandemia aqui, falamos da enchente. Eu acho que é o momento da gente desencanar dessas coisas de uma vez por todas, né? Porque quem não se sensibilizou com a situação é porque nem tem coração. É verdade. Eu acho que todo mundo sofreu. Quem estava lá no momento da dor e quem estava bem sofreu por quem estava mal, entendeu? Então, é nesse momento que a gente tem que dar valor às pessoas, né? Não às coisas. Né? Presente Dia dos Namorados. Para entender isso, né? Demora, mas eu acho que esses baques assim, dá uma aceleradazinha. É para dar, né?
é pra gente vivenciar uma coisa dessa e pensar, o que eu tô fazendo aqui nesse planeta? Sim. Né? Alguma razão tem. Mas então, exatamente é o aprendizado que eu digo, é né? o A Carol aprendizado. me ensinou a ver coisas como simples. Pode ser incrível, pode ser maravilhoso. Aí nossos relacionamentos, as amizades, né? Por afinidade, tudo. Agora na enchente tem um amigo que eu fiz lá no Salva-Vidas, uma pessoa super humilde, um baita de um atleta, corredor. E eu não sabia da história dele, fiquei descobrindo a história dele, o quê? Ele é gari em charqueadas, ele é lixeiro em charqueadas, né? Então ele aproveitava já a profissão dele para treinar, ele corria, e além do treino legal. dele. Segunda vez que ele perde a casa na enchente. E é um menino que eu ajudei, eu fiz questão de ajudar, eu falei pra Carol, nós dois vamos ser pontuais com as ajudas, onde a gente sabe que vai ser bom. Então a gente conseguiu um bom de um valor com amigos, e eu fui pra ele, a Carol deu pra outras pessoas, mas eu assim, tô te dando porque eu sei que tu vai precisar e vai usar. E é assim que eu vou ajudar. Eu não vou dar 100 para cada um, eu prefiro dar todo o montante para ti. Me ligou e perguntou se eu me importava, que ele queria ajudar os vizinhos também. Eu falei assim, faço como tu quiser. Tadinho. Então, bacana. como é que não vai ser a pessoa certa, né? Sim, eu tenho certeza que foi claro. a pessoa certa. Né? E o tempo todo, a casa dele embaixo da água, e ele já ajudando, Ele a ajudando. limpar as casas dos vizinhos. Ele não saía, não arredou o pé, sabe? Que Era coisa. uma merecedora, né? Eu Então, acho que... isso aí é o aprendizado do mundo, eu acho, É, né? Essas pessoas que cruzam o nosso caminho. E é né? feliz, né? E a gente vê como a felicidade é uma coisa barata, né? Uma Posso coisa contar uma Claro. questão que eu lembrei do Guto, logo que a gente se conheceu, que eu debatia justamente a questão assim, ó, eu quero que seja um relacionamento tranquilo, leve, o dia a dia gostoso, né? E ele fazia muitos planos para depois. Ah, mas olha só, a gente vai... daqui 2 meses a gente vai pegar, vai viajar e vai ser muito bom. Eu disse, não, tu não tá entendendo. O muito bom tem que ser hoje. Agora. Não tem que ser quando viajar, quando acontecer tal coisa, não. E então ele era muito programado para isso, sabe? Muito programado para quando acontecer, sentir a felicidade. E eu acho que isso ele mudou. Ele consegue, no dia a dia, ver, ó, eu estou fazendo uma coisa bacana hoje, isso me satisfaz, isso é muito bom, eu estou me alimentando bem, eu estou me hidratando bem, eu estou cuidando de mim, isso é uma satisfação para ti. Então, vamos fazer hoje. Não esperar o momento certo, né? Então, essas influências dentro de um relacionamento, eu acho que são bem importantes para tu cada vez mais querer conviver com aquela pessoa, porque tu passa a admirar, tu passa a mudar para melhor, e isso tende a te levar para um relacionamento mais duradouro, quando tu vê razão de ser na convivência, né? E saudável, né? O relacionamento tem que ser saudável. Mas as pessoas não veem, né, dessa forma, assim. Vem muitas vezes um objetivo assim muito pontual, às vezes cobrança da sociedade, às vezes porque meus pais querem que eu dê netos. Tu entende? Um motivo assim. Sim. Sim. Muito. Eu não conseguiria estar com uma pessoa que eu não gostasse. Como é que tu tá ali convivendo com alguém que você não tem vontade de pegar na pessoa e de conversar com a pessoa e de rir com a pessoa? Não dá, entendeu? E é uma coisa que eu sempre digo, para saber se é a pessoa certa, tu conseguir ser feliz ou ser, digamos, ter momentos plenos só com aquela pessoa, é a pessoa certa. Quando tu precisa de plateia, que tu precisa de estar sempre no meio de amigos, sempre bebendo, ou sempre... Alguma coisa está errada, entendeu? Se tu precisa de terceiros para ser um casal, tá errado, né? Então eu tô com a pessoa certa, porque eu trabalho com o Mauro, eu passo o dia inteiro com ele, saio só com ele. E gosto de ficar com ele. E gosto de ficar com ele. E ainda nos momentos que tem de lazer, quer ficar junto. Junto. Não, e ele viaja e eu fico com saudade. É uma loucura. Eu digo, mas tu vai voltar quando? Não, final da semana. Eu disse, nossa, 5 dias é muita coisa. A Carolina ficou 10, 15 fora, agora quase morri de saudade. Quase morri de saudade. Me aguentei, mas quase morri de saudade. Nunca passou tanto tempo longe, eu acho. Eu não sei como é que é vocês, assim, mas o Mauro, ele tá sempre aqui, assim, sabe? Eu tô na cozinha, ele chega. Não, porque eu preciso fazer um whey. Aí encosta, assim, a shakeira perto de mim, né? Aí fica ali, sabe? Eu disse, vai lá pra lá, sai daqui. Então a gente tá sempre assim, sabe? Olhando um pro outro, ouvindo a voz do outro dentro de casa. E depois do home office, que a gente tá há 5 anos em home office, né?
Eu nem sei como seria se ele tivesse que sair para trabalhar. A gente se entendeu? habitua, né, com a presença. Eu me acostumei demais, É. assim, com ele, assim, perto, entendeu? Isso é muito bom. Ai, meu Deus. Tenho até medo. Não gosto de pensar em... minha mãe é que ficava, né? Meu pai... Eu te falei, né, na entrevista. Minha mãe criou um certo trauma em mim, porque ela também é muito apaixonada pelo meu pai e eles estão há 45 anos juntos. Nossa. E quando ele viajava, 15 dias embarcado, 15 dias em casa, ela chorava no portão, toda vez que ele viajava. Então, na minha cabecinha de criança, meu pai vai e não volta mais, né? Sempre na expectativa. Até eu crescer e entender que aquilo ali era o jeito dela demonstrar que, sei lá, Sim, enfim, que amava era ele. apaixonada, que Mas ia eu sentir falta. compreendia que era uma ruptura, que ele ia viajar e que eu nunca mais ia ver meu pai. E eu vivia assim, né? Sim. Então, hoje eu me vejo, assim, um pouco querendo estar com o Mauro, é que eu consigo entender ela, né? Porque ela passou, acho que metade do casamento longe do meu pai. 15 dias, né? Metade do mês ela estava com ele, a outra metade não, né? Então, mas assim, relacionamento é uma coisa... né? Que tem a música românticazinha. Era pra ter tocando aqui, né? Mas, gente, eu acho que deu super certo esse tema com vocês dois, gente. Foi, Bacana. assim, um aprendizado incrível. Seja você que tá casado há muito tempo, seja você que acabou de casar, seja você que tá namorando, né? A gente tem que cultivar isso que vocês fazem, entendeu? Um respeita o outro. Você admira ela, ela te admira. Amor é admiração. E tu sabe que eu acho que para qualquer tipo de relacionamento, não só amoroso, eu acho que algumas diretrizes assim a gente leva, né? Se tu consegue ter um relacionamento saudável, amoroso, tu consegue também ter um relacionamento de amizade com os pais, com os filhos, né? Tu acaba aprendendo como lidar com as pessoas de forma geral, né? Isso eu digo, porque o Guto se relacionava meio estranho com a mãe dele, era uma brigalhada toda, e eu disse, olha só, tua mãe, daí ele se deu conta, pai, é mesmo? Eu disse, claro. E aí, quando ela começa, A Carol me ajudava, ela só pisca assim, ó, e eu... Porque ele é não muito acontece do nada. embate e discutir quem tá certo e quem tá errado. Daí eu assim, escuta, vai levar em algum lugar, vocês se veem, aí vocês ficam só discutindo. Aí quando vê que ela não baixa a bola, ele, tá, mãe, é isso mesmo. Ele concorda, né? Então a gente vai aprendendo. Reverbera o assim. amor, né? E com a minha mãe também, relação com a minha mãe e com o meu pai, esse lado mais amoroso do Guto, mais atencioso, assim, sabe? Porque eu sou muito prática, muito, né, racional. Então, eu acho que a gente aprende também nos relacionamentos amorosos a lidar com as pessoas lá fora. Aí né? não tem melhor e pior, é o que eu digo, né? É legal tu ver não. 45 anos uma pessoa casada, é legal. Sim. Mas acho que faltam aprendizados. Eu acho que quando tu tem mais relacionamentos, tu acaba aprendendo muito e evoluindo muito, né? É o que eu falo pra Carol sempre no relacionamento. Desde a minha primeira namorada, sempre fui de namoros longos, assim, né? De 5 anos, 4 anos, sempre fui assim. E desde a época dos 14, 15 anos de escola. E aí tu escuta de uma primeira namorada, tu é assim. Tá louca, eu não sou assim, né? A segunda, tu é assim. A terceira, tu é assim, tu é assim, entendeu? Não tem como. Então, ou melhora, ou aceita que tu é assim, entendeu? Ou a pessoa tolera isso, né? Então, acho que isso é uma evolução incrível, né? Eu aprendi muito também no meu casamento, aprendi muito com a Carol, e a gente se torna pessoas melhores, sem dúvida nenhuma. Uma faculdade, né? A faculdade da vida. Eu acho que... Eu até hoje, eu acho que sou capaz de defender que quando tu tem mais experiências, tu te torna uma pessoa mais evoluída, né? Porque são coisas diferentes, né? Não, e eu acho que é a maturidade mesmo, né? Uma coisa é você começar um namoro com 14. Outra coisa é você começar, sei lá, com 40. Claro. Né? Então, você não quer errar de novo. Você não quer que aquilo termine. Você quer acertar dessa vez, né? Então, você se esforça um pouco mais, eu acho, né? Você falou agora, né? Um casamento de 45 anos. Realmente, a minha mãe e meu pai ainda têm ciúmezinhos um do outro. Entende? Então, não que eu esteja aqui questionando o jeito deles se relacionarem. Mas eu já não tenho com o Mauro e ele também não tem comigo, porque um olhou pro outro e disse assim, ó, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu também não aceito. Topa, topo. Então, pronto. Acabou, entendeu? Eu fui traída, então eu disse a ele, no dia que você insinuar que vai me trair, você me avisa antes, que aí eu posso decidir ficar ou não. Então, assim, pra mim, fidelidade é isso aqui, ó, top 1 da lista, com certeza, né? Com certeza. E eu tenho isso no meu casamento hoje, né? Então, assim...
a maturidade que fez isso. Porque se eu fosse mais nova, talvez eu não tivesse exigido, né? Não tivesse dito para ele. Então, acho que você está certo quando você diz que a gente tendo experiências, a gente vai melhorando a forma de se relacionar, né? Com certeza. Então, muito obrigada mais uma vez. Vocês são maravilhosos. Eu gosto muito de vocês, Ai, sabe? obrigada. Vocês A são gente adora parceiros. vir aqui. Eu nem perguntei da água, né? Conta como foi que você conheceu a Aqualive, que tem uma história, né, Carol? Tem história do Carol filtro. me mostrou a Então- Aqualive e eu falei assim, que essa água, conheci hoje, eu não vivo sem a água da Aqualive, né? Uma É coisa meio que difícil, viu? Nós e a família Não inteira. viver. Não, deixa eu te contar. Cheguei depois de 15 dias de viagem e uma garrafa grande lá em casa, né? Cheia de água. Eu disse, Guto, o que é isso? Não, isso aí é para melhorar a praticidade de botar água no filtro. E quando a gente viajar, a gente também bota água alcalina para levar onde a gente for. Eu assim, opa! Mas tu comprou água no supermercado? Eu não, foi culpa do Gustavo da Aqualive, porque eu fui Ah. filmar na rua com ele e ele mandou comprar 4 galões de água para mostrar que eu comprava água. Aquilo foi o que mais me doeu, porque a gente fez um vídeo na rua, né? E eu fazia o papel do bandidão. Eu falei, mas eu sou bandidão Por quê, porque né? eu compro água de galão na rua e a esposa dele que contracena no mesmo vídeo, com a live, tudo bonitinho lá. E eu carregando. Tinha que fazer cara de brabo na rua, tinha que fechar o carro, buzinar, tudo Isso aí estressado, sabe? cortem. Hã? Esse vídeo ainda não foi editado. Não foi. Tá na cena boca, dos tá pra próximos sair. capítulos, Tá pra é. sair aí. Mas não dá pra viver sem Aqualive mesmo, sem água alcalina. Na verdade, é difícil. assim, ó, eu conheci a Aqualive em 2015, 2016. Desde então, assim, eu sou uma propagadora, assim, da água alcalina. Por quê? Porque eu vi benefício em mim. Então, assim, no meu pai, na casa do meu pai tem Aqualive, na casa da minha mãe, aí eu conheci o Guto quis o Aqualive. Aí Sim, a gente minou o mundo inteiro, né? a Onde minha gente vai, sogra, tem água. que é assim, ó, é descrente de tudo, que é esse tipo de coisa, lembra? Ela assim, eu vou comprar esse filtro para dar de presente para os meus netos, que ela tem 2 netos em Uruguaiana, né, da irmã do Guto. Eu olhei assim, que legal, né? E aí a Marta adorava já, porque ela já tinha entrado na minha onda, né? Ela achou o máximo. Quando eu vejo, ela pergunta, Carol, eu queria botar um filtro aqui em casa. Eu, então, tu também. Hoje, cantinho. Deus o livre, ela tem que ter o filtro. E ela enche aquele filtro e cuida para o filtro não ficar vazio. E já vendeu, entre aspas, para as amigas também. E olha, eu fico tão feliz porque é uma coisa muito boa. É bom, né? É bom demais. As pessoas não sabem o bem que estão fazendo de consumir uma água de qualidade, porque eu acredito muito nisso. Além de tudo isso, vira uma... Eu acho que a gente acaba consumindo mais água. Que é hábito, o mais bacana de tudo, né? A gente acaba tomando mais Tomando. água. E um feedback muito interessante da época que a irmã do Guto ganhou o filtro, ela assim, Carol, eu só conseguia tomar água com gás. E essa água, eu não tenho mais vontade de tomar água com gás. Porque essa água é maravilhosa. E aquilo te dá uma satisfação, Sim, porque foi tu que que disse, indicou, né? Então, eu adoro indicar e eu falo. Agora eu estava nos Estados Unidos, disse, né? Eu fiquei na casa de uns amigos que tinham um filtro parecido. Até se vocês conhecem a Aqualive tem aqui, ó. Eu vou pedir para o pessoal entrar em contato com vocês, já disseminando. Mas é uma coisa muito natural minha, porque realmente eu acredito. Você não acredita, né? Que a água é de qualidade e a gente precisa ter uma água de qualidade no nosso dia a dia. Sim. Não, e água hoje a gente cada vez mais tem acesso à água ruim, né? Porque ela está indo e voltando do lençol freático, aí vem para o saneamento básico, então tem que ter uma filtragem. E o plástico também. O plástico, mas a filtragem, você está seguro, né? Essa filtragem na ponta de consumo aqui, que eu tô vendo filtrar, Exato. é o ideal, erro. entendeu? Não tem como você tomar uma água ruim, né? Fora que ela mineraliza, te dá energia, tem várias outras propriedades, né? Sem falar do filtro do chuveiro, né? Sem falar do chuveiro, aí é uma aula que a gente vai ficar aqui conversando. Outra etapa. É outra etapa, é. Então tá, gente, muito obrigada. Feliz Dia dos Namorados, mesmo sem vocês saírem para comemorar. Mas a gente comemora Obrigado, sim. Fabinha. Isso aí. E vamos marcar outros podcasts. Vamos sim. Obrigada. Beijo, Obrigado, gente. Até a próxima. É. Tchau.